Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Como se não já bastassem tantas mudanças na G, acreditem, teve mais mudança. Então vamos lá falar para mais dessa mudança da revista, esse novo capítulo dessa semana. Só que antes de a gente começar, eu vou pedir de sempre, dá uma pulinha aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual em questão dessa semana, a gente vai estar vendo a edição 162, que vocês podem reparar que a revista perdeu uma parte dela. A G Magazine agora não se chama mais G Magazine. A gente descobriu isso lendo essa edição, que eles tiraram simplesmente o Magazine e agora a revista só se chama G. E o G mudou até de lado, né? Vocês podem ver que antigamente era aqui, agora foi pra lá. Por que eles fizeram essa mudança, a gente não sabe, porque eles também não explicam. Simplesmente falam que é um rebrand. Provavelmente já deviam estar cheios de dívida, ou estavam mudando pra desassociar. Enfim, tipo assim, a gente quer continuar tentando vender a revista, mas talvez não queira mais que... Quê? Não sei, gente. É igual aquelas pizzarias que abre nova direção. Bem, isso aí vocês vão estar vendo aí que realmente mudou muita coisa, mudou até a parte gráfica de novo da revista, que está agora com fundo vermelho, tá tudo bem diferente. O Mundo G eu trouxe aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada no Boy Magia que estava começando a bombar por aí, tanto nas telinhas quanto nas redes sociais, que era o... Gente, esqueci o nome dele. O Kleber Toledo. Enfim, esqueci o nome do boy, gente. É o Kleber Toledo. Kleber Toledo tá a mesma coisa até hoje em dia aí. Aquele boy bem hétero que o pessoal adora. Babá. Babá, exatamente. No Mundo G também falou sobre peças do mundo LGBT que estavam acontecendo tanto lá fora, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, com temática LGBT. E nessa edição foi traçado o perfil do Rick Martin. Como vocês podem ver, fizeram essa fotomontagem na capa bem tosca do Júnior Moreno segurando o livro, porque ele não tirou essa foto segurando esse livro, porque o Rick Martin acabou de lançar o livro. A gente já sabe que é nesse nível aí que a revista estava mesmo, né? Então eles falam com o Rick Martin, falam sobre a carreira dele, ele falando que achou que ele ia perder muitos seguidores nas redes sociais e acabou sendo uma surpresa que, tipo assim, quadruplicaram a quantidade de pessoas seguindo ele e, na verdade, se identificando, né, com a coragem dele de falar abertamente sobre a sua vida, sobre a sua realidade e que realmente direcionou a carreira dele para um outro público que eu não acredito que ele tenha só crescido em números. Ele deve ter perdido uma parcela também de pessoas conservadoras e que ele realmente estava fazendo agora um trabalho mais voltado em falar através da sua arte a respeito da sua sexualidade também. A entrevista dessa edição foi com a Fernanda Lima, que eu fiquei chocado que o programa Amor e Sexo já é tão antigo, que a revista é de 2011, eu pensei que fosse uma coisa mais recente, mas não, o programa já existe há tanto tempo, ficando velho mesmo. E ela falando a respeito da importância de trazer esses temas no programa para abrir a mente da sociedade. E ela teve... A revista às vezes fazia umas perguntas, ela tinha umas respostas muito interessantes de responsabilidade social, falar a respeito da temática, de não querer falar sobre diversidade para atrair atenção para ela por causa disso. Mas fala a importância de falar de diversidade justamente para naturalizar nossas vivências perante a massa que assistia ela, ainda mais no programa, numa emissora como a Rede Globo, que não tem o perfil de falar para minorias, mas ela usava toda a visibilidade dela através do programa para alcançar esse objetivo. Na fechação, Talento em Prisma, eles entrevistaram o Eloy Nunes, que além de escritor, ele também era jornalista, radialista, fazia um monte de coisa, né? Mas eu quis trazer isso aqui porque, como eu falei para você em alguns capítulos anteriores, a nossa capacidade de dar poder para quem não teria se a gente não desse visibilidade para essas pessoas. E ele fala aqui em certa parte da entrevista dele. Ó. Vide a projeção do caso do Inominável, fala o nome dele, recentemente, que nunca deveria nem mesmo entrar em pauta e que amplia a sombra sobre a sexualidade e a maldade humana. A gente experimentou, acabou sentindo na pele isso, uma coisa que ele falava isso já há mais de 10 anos atrás e que a gente só começou a seguir esse exemplo há pouco tempo depois que a cagada já estava toda feita. Que é justamente não falar sobre pessoas que não merecem ter visibilidade alguma, não tocar no nome, não transformar em pauta, não botar foto em lugar nenhum.
E se a gente tivesse tido esse discernimento há mais de 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse passado pela idade das sombras da era atual que a gente passou no nosso país. Enfim, além dos ensaios que costumava já ter na revista, a revista fechou um contrato de exclusividade com a Bellamy. Mas a gente não é trouxa, né, gente? A gente sabe que de exclusividade não tinha nada. Ele, na verdade, fechou um contrato com a Bellamy para divulgar a Bellamy, porque a G parecia um panfleto. A G chegou no ponto que ela parecia um panfleto de boate. Parecia que ela era entregada na porta das boates, porque era só isso que tinha. Publicidade o tempo inteiro, o tempo inteiro. Era entrevista de publicidade para vender... como é que é o nome daquele negócio de organização do negócio do casamento? Tinha matéria para falar de pessoas que tinham empresa de organização de casamento, sabe? Especializado para GLS. Pois é, né? Como se a gente não fosse gente como outras pessoas. Tem que ter alguma forma de organizar diferente. Então ele fechou esse contrato com a Bellamy, falando que era contrato de exclusividade, usando fotos de catálogos que já existiam na Bellamy, que provavelmente ele estava comprando já essas fotos para publicar na revista. Vou aproveitar então e fazer a pergunta do Rafa. Você fala um, eu falo outro. Tá. Pensando nesses ensaios de atores pornô internacionais que a gente estava trazendo agora nessa nova rebranding, que ator internacional você gostaria de ver um ensaio? Pois é, quando começou essa onda da Bellamy, tinha um ator da Bellamy, eu não sei se eu vou falar o nome dele direito aqui, gente, mas se eu não falar o nome dele direito, eu vou botar o nome dele direito aqui, mas eu vou botar a foto dele. Que ele teve uma cena que ele fez na Bellamy que foi um furor, que causou bastante, que virou uma polêmica, que era ele de padre, eu acho que era o Joe Birkin, que era o nome dele. E o boy, gente, ele tinha um terço que dava pra rezar umas 3 semanas, se é que vocês entendem. Que velha safada! E eu sempre tive um crush nele. Mas a temática seria igreja? Não, temática nenhuma. Tô falando quem era o boy que poderia posar. Que ele é famoso pelo... Tipo assim, como eles trouxeram muitos rapazes do Bellamy pra revista nessas últimas edições, ele nunca apareceu. Então acho que ele poderia ter aparecido. Mas tem uns outros dois que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que é um que fazia sucesso no passado, faz tanto sucesso hoje em dia que ele continua criando bastante conteúdo adulto, que é o Austin Wolf, que é um tipo mais todo parrudão, grandão. E outro que segue um pouco... que tipo de temática? De temática? Gente, olha só, pode ser qualquer temática. Eu não tô preocupado em falar temática, eu tô preocupado em falar em quem era o boy. Bota um diretor de arte interessante pra fazer uma coisa interessante e coloca esse boy pra gente posar na capa da revista. O Austin Wolf e eu acho que o nome dele é Damiano Frescaroli, eu não sei se pronuncia assim, se escreve assim. Mas ele, quando trabalhava como ator pornô, ele usava o nome Marco Rubi. Quando ele fazia os filmes, ele era mais mirradinho, era bem sarado, rajadinho, mas ele era mais... Acho que vou ver se eu acho foto dele dos dois jeitos. Mas eu queria do jeito que ele tá hoje em dia, tá? Parecendo um ursão parrudão, todo grandão. Então, pra mim, são essas 3 opções aí. Tu sabe? Algum vai falar algum? Então, tem um ator português chamado Sir Peter, que eu acho que seria bem legal um ensaio dele, assim, de macacão, sabe? Lógico. Tinha Não, sido numa macacão, fazenda, né, dessa vez, numa fazenda. Assim. Arando, né? Mas olha só, nunca dividi isso comigo, não sei nem quem é esse boy. Tu vai ter que me ajudar a achar a foto dele pra botar aqui no vídeo pro pessoal saber quem Já é. te mostrei no Instagram, menino. Já? Então não sei quem é, não guardei. Mas vai estar aqui pra vocês verem quem são esses 4 nomes que a gente falou, tá, gente? E vocês aproveitam e colocam aqui embaixo também. Algum ator que você sempre acompanhou dessa indústria, que você era fã, que gostaria de ter visto na capa da G Magazine, ou em algum ensaio interno, ou o que fosse. Agora, bora falar dos boys que saíram nessa edição. Que os 2 primeiros que apareceram do Bellamy, gente, os nomes originalíssimos, né? Porque esses meninos, lógico, não iam usar o nome deles. Muitos deles eram, pelo que eu sei da Bellamy, eles pegavam muitos meninos desconhecidos da República Tcheca, que eles viam que tinham sucesso, talento, né? Pro negócio, como o Lucas Bridgerton também veio de lá. E eles acabavam levando para os Estados Unidos para ser consumido na indústria pornográfica e, tipo assim, era bem distante dos familiares dele, porque eles serem, às vezes, meninos de interior, então nunca ninguém vai saber, né? Então eles não usavam o nome deles e um deles era o Chris Evans, que não era o Capitão América, porque ele trocou o C por um K, então ele é o Chris Evans da Bellamy. E o outro é o Dolph Lambert, que não se confundam com Dolph Lundgren, que fez o filme do Rocky 4 lá, que era aquele lourão. Eram 2 atores pornôs da Bellamy que deram start nesse primeiro contato com a gente aqui. Eles começaram bem, o encarte da Bellamy. Começaram. Engraçado que as medidas dos rapazes da G
parecia que eles sempre aumentavam bastante e da Bellamy eles falavam para baixo. Eu não sei se a medida da Bellamy era a Bellamy que mandava. Ah, eles deviam errar na conversão de inches para centímetros, deve ser isso. Ou, não, ou a Bellamy falava a verdade. E o da G, já, por eles já mentirem pra querer dizer que a gente era muito grande, aí quando você vê, fala assim, e essa conta não tá batendo. Mas enfim, essa edição teve o desejo também, que a gente já transformou em capa, que foi o Rodrigo Lima. Até que ele fez um ensaio um pouquinho mais interessante, já no estúdio, com mais correntes, um negócio mais fetichista, mais interessante do que o que a gente estava vendo antes das últimas 3 ou 4 edições, que era só de menino em boate. Acho que a G agora, essa nova direção, começou a ter uma preocupação melhor, porque as fotos estavam vindo até em HD, com uma definição muito incrível, como a gente pôde ver com o ensaio de capa com o Júnior Moreno, que a gente já falou de Júnior Moreno em todo, a gente já entrou em diversas listas notas aqui, de melhor desejo, de melhor capa, de capa que já foi desejo, desejo já foi capa. Porque realmente o Júnior sempre teve um corpo espetacular em todos os ensaios que ele fez para a revista. E ele merecia uma capa, porque o ensaio ficou muito, muito bonito. E as fotos em HD, então, valorizaram demais todas as partes do corpo dele. E o Júnior atende bastante ao que o povo gosta no meio. Quem já viu as fotos dele sabe do que eu estou falando. E assim a gente termina mais esse capítulo. Quero agradecer muito ter vocês aqui comigo mais essa semana e pedir sempre antes de vocês irem embora. Só dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo. Vai lá, se quiser bater um papo. Comenta bastante, compartilha o vídeo e se vê na semana que vem. Até já já.